pela oportunidade de estar aqui entre vocês para falar de um tema tão maravilhoso. Eu reverencio e saúdo Deus de todos vocês, que cada um de nós temos o nosso Deus interior. Então, muito obrigada. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que nós queremos para nós, mas temos uma dificuldade imensa em dar aos outros: o perdão. Perdão quer dizer desculpar, abrir mão de algo. Isso é o perdão. Quando a gente quer desculpar alguém, abrir mão. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso coração aberto e realmente querer ouvir as palavras que Cristo nos deixou. Porque Ele, o tempo todo, foi o perdão. O tempo todo Ele perdoou. Quando perguntaram a Ele, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7? Ele falou, não, 70 vezes 7. Isso não significa que nós vamos ter que perdoar 490 vezes, mas significa que o nosso perdão tem que ser contínuo. E uma coisa que nós costumamos fazer muito é julgar. Nós julgamos muito a nós mesmos e as pessoas. Nós fazemos muito isso. E o que a gente tem que fazer para não fazer isso? Não é? Mas o que eu faço? Ouvir mais, falar menos e pensar o que é que eu faria no lugar dessa pessoa. O que eu ia fazer? Se eu fosse ela, qual atitude eu tomaria? Que é muito fácil para nós, né? Ah, você viu fulano, fez isso, isso e isso. Pois é. E o que você faria se fosse esse fulano? Então, Deus, Ele faz assim conosco. Ele, às vezes, nos faz passar pela uma situação igual àquela pessoa, para nós descobrirmos o que é que a gente vai fazer. E aí sim, fala, puxa, hoje eu entendo aquela pessoa. Por que ela agiu dessa forma e não de outra? Né? Então, essa coisa do perdão, ele tem que vir, que nem eu ia dizer assim, das entranhas, tem que vir do útero, para nós podermos realmente fazer isso. E qual é a primeira pessoa que nós devemos perdoar? Nós. Nós. A gente se olha no espelho e não consegue entender por que determinadas coisas nos aconteceram naquele momento e a gente agiu daquela forma. E não consegue se perdoar. E nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus do perdão. Que Ele, cabe a Ele o perdão, não a nós. Nós temos realmente que nos perdoarmos. Porque senão a gente não consegue perdoar ninguém. Em primeiro lugar, nós temos que fazer essa reflexão conosco. Porque nós também somos dignos do perdão de Deus. Todos nós.
Deus não fez ninguém diferente um do outro. Ele deu capacidades diferentes às pessoas, em determinadas coisas. Tem uns que tocam piano, tem uns que tocam violão, uns são médicos, outros são engenheiros. Mas a capacidade de nós nos perdoarmos, Ele deu a todos. Nós pedirmos esse perdão a Deus. Deus, nos ajude. Olhe por nós. Faça com que eu tenha um coração aberto ao perdoar a mim mesmo. Porque nós nos julgamos muito imperfeitos. Todos nós. A gente se acha muito imperfeito. Realmente, Deus fez o Espírito para ver a evolução. Só que nós vamos evoluir, sim, pausadamente, devagar. Mas isso não significa que a gente tem que ficar se martirizando por uma coisa que nós fizemos na nossa infância, sei lá, com um amigo. Vai lá e conversa. Olha, meu filho, eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelo que eu te fiz. E olhe no espelho. Olha, gente, eu pratiquei muito isso. Eu estou falando isso, conversando isso com vocês, porque isso foi uma prática que eu fiz comigo mesma. Que eu tinha muita dificuldade de me perdoar. Para mim, perdoar o outro era fácil, mas e aí? Então, eu olhava no espelho, e eu queria me ver. Não a menina ou a mulher de cabelo isso, aquilo, olho aquilo, aquele outro. Eu queria ver a minha essência. Eu queria enxergar em mim aquela pessoa que Deus criou. A imagem e semelhança dele. Então, eu buscava isso no meu espelho. O espelho da minha vida. Eu me olhava e dizia, você merece ser perdoada. Não se castigue mais. Para que você está fazendo isso com você? Para quê? Porque quando nós deixamos de nos perdoar, a nossa vida não vai para frente. Nada. É no amor, é no serviço, é em tudo. Porque nós não nos achamos dignos do perdão, então nós não achamos que a gente é digno de nada. Eu não prospero. Ah, mas eu não mereço. Eu não me dou bem no amor, mas eu não mereço. Então nós vamos freando todas as coisas que é para vir para a gente. E a gente não merece isso. Nós merecemos ser felizes. Nós não viemos aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Deus não quer ver isso em ninguém. Só que nós temos que entender uma coisa. Tudo que nós fizermos tem uma consequência. E uma coisa que eu estou aprendendo, porque eu sempre digo, eu nunca sei nada, eu estou sempre no degrau do aprendizado. Eu estou sempre naquele degrau do aprendizado. Se eu quero o perdão para mim, então por que eu não perdoo o meu próximo? Por que eu não olho para ele como se ele fosse eu? Por que eu não faço para ele o que eu gostaria que ele fizesse para mim? Não é verdade? A gente olha para o outro, mas não vê ele, o irmão. Eu tenho meu filho mais velho, ele brinca comigo assim, ele fala sempre assim para mim. Mãe, a senhora é tão engraçada. Se morrer uma pessoa lá na China, a senhora chora aqui. A senhora não sabe nem quem é a pessoa, mas a senhora chora. Sabe por quê? Porque é um ser humano. Porque ele é meu irmão, não importa se ele está na China, na Mongólia, no Japão. Então, isso chama-se
amor. É entender a dor do outro. E é isso que nós temos que procurar fazer. A minha palestra está todinha aqui. Tem dias que eu estou estudando, só que eu não consigo ler. Vocês me perdoem. Foi toda tirada na Bíblia. Nos provérbios, nos salmos, nos evangelhos, tudo sobre o perdão. Toda a citação, tudo que eu estou falando, está aqui. Se eu pusesse ali, vocês iam ver. Só que eu não tenho esse hábito de ficar, eu não consigo. Vocês me perdoem, mas está tudo aqui. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar o irmão, sabe? Que nos fez um pequenino, uma pequena coisa. E a gente carrega aquilo a vida inteira. Ah, não, ele me fez isso, hein? Olha, ele me fez isso. Caramba! E quando você vai olhar para você e falar assim, eu te fiz isso. Eu também faço. Então, por que eu vou ficar me incomodando com picuinhas? A falta do perdão traz na saúde da gente só problemas. Quer ver? Aqui está uma pessoa que perdoa. Aqui está um ser que não quer olhar para ninguém. Que se recusa terminantemente a perdoar. Tira esse véu. Tirem esse véu. Esse véu aqui não serve para nada. Ele só serve para nos afetar na saúde. Quando a gente não perdoa, a gente carrega peso. Esse peso vai para o estômago, vai para a coluna, vai para um monte de lugar no nosso corpo. Ele que é quiroprata, ele sabe bem disso. E depois a gente corre para o médico achando que a gente está doente. Aí você fala assim, mas fulano, como é que está a tua vida? Porque fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo, beltrano me fez aquele outro. E você fez o quê? Não, eu sou um santo. Não faço nada para ninguém. Mas é mentira. Porque nós recebemos o que nós damos. Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, você é tão legal. Eu falo, você é meu espelho. Como assim? Você só enxerga em mim o que tem dentro de você. O que tem no nosso coração é o que nós entregamos para o outro. Isso que é fazer o perdão na nossa vida. E nós nos prendemos a coisas tão pequeninas, né? E vamos guardando isso. E essa coisa pequenina vem mais uma outra coisa pequenina, aí vem outra coisa pequenina, outra coisa. O que acontece? Quando você vai ver, você já está assim, ó, arcado. Por quê? Porque você está carregando pesos desnecessários. Né? E para que fazer esse carregamento desse peso? Joga fora as pedras, gente. Põe tudo para fora. Sabe? Se não conseguir pôr tudo de uma vez, vai pôr devagarinho, mas solta. A gente tem que soltar, deixar as coisas fluírem na nossa vida. Tem gente que fala assim, eu não perdoo, pode morrer, eu não perdoo. Se ela soubesse.
O que ela vai encontrar lá atrás, depois, na hora que ela sair daqui? Porque a gente fala assim, morreu, descansou, né? Ah, descansou nada. Porque nós vamos continuar do mesmo jeitinho que nós somos. E nós vamos ter à nossa volta pessoas do mesmo jeito que nós agimos. Uai, mas por quê? A sua vibração vai trazer isso para você. Então, gente, se tiver que perdoar alguém, ó, perdoa logo. Tá? Perdoa logo. A ira é horrível. Se nós pudéssemos enxergar a cor das coisas que nós emanamos, a gente saía correndo. Porque não é fácil. Ela não é clarinha, não. Ela é ruim, é igual isso aqui, ó. E isso nos leva a uns caminhos nada bons. Então, nós temos que perdoar imediatamente. Tem gente que fala assim, mas puxa vida, como que faz isso? Falei, é muito simples. Perdoando. A gente não perdoa porque nós somos egoístas, porque nós queremos as coisas para nós, só para nós. Entendeu? A gente não vê o outro. Olha, uma vez, eu sou meia maluca da minha cabeça, sabe? Vocês não reparam, não. Eu estava no hospital, tinha ido fazer uma visita a uma senhora lá em Rondônia. Eu fazia muitas visitas aos hospitais. E ela já tinha tirado pedaço de não sei o quê, pedaço de não sei o que lá, ela estava tirando outro pedaço de não sei de onde. Aí eu cheguei para ela e falei assim, minha filha, o que está acontecendo? Eu morro, mas não perdoo o meu marido. Não, vamos perdoar, vamos, né? O que é isso? Você, olha só, você já está tirando toda parte do seu corpo. Eu não perdoo. Ah, eu não tive dúvida. Vocês vão me perdoar, mas a história é verídica, tá? Chamei a enfermeira. Ela falou, pois não. Falei, me faz uma gentileza. Ela falou, o que é? Pode providenciar a funerária? Porque ela já disse que não quer perdoar o marido dela. E pelo jeito ela não vai chegar muito longe, né? Porque já cortou aqui, já cortou ali, já cortou lá. A enfermeira olhou assim para a minha cara e falou, a senhora está falando sério? Eu falei, estou sim. A mulher falou assim, você está dizendo que eu vou morrer? Eu falei, estou. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço para perdoar meu marido? Eu falei, agora nós começamos a conversar. Eu falei para a enfermeira, pode ir embora, muito obrigada. De vez em quando, você tem que fazer alguma coisa, quando a pessoa, você está lá, explica, a pessoa não quer saber, você tem que dar uma de doido. Você tem que causar um impacto. Né? E esse impacto que você causa, que a pessoa não estava consciente que ela ia morrer, já tinha tirado tudo. Então eu falei, chama a enfermeira. Providencia a funerária. O impacto realmente fez ela sair do hospital. E a maior, olha, gente, uma das grandes coisas que eu aprendi fazendo essas visitas é que as pessoas estão doentes pela falta do perdão. Quase todo mundo que conversava comigo tinha, assim, envolvimento com o pai, com a esposa, com o marido, com filhos, com o vizinho, com o cunhado, com o chefe. E tudo isso fazia que a pessoa ficava, assim, adoentada. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então, se é para perdoar, tá? Perdoa logo. Ou então, faz com que aquela raiva saia de dentro de você e entregue aquela pessoa a Deus. Deixe que Deus, sabe? Ele sabe de todas as coisas. E Ele vai fazer
o jeito dele. No Pai Nosso não diz, perdoa, né? As nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aí, quando você termina o Pai Nosso, você fala, mas não é bem assim. Peraí, né? Não é bem assim, mas é bem assim. Né? Nós temos que aprender a fazer isso. Quer queira, quer não queira. Se não for nessa encarnação, vai, sei lá, saber quantas encarnações, mas um dia nós vamos ter que fazer isso. Então vamos começar a nos preparar agora. Soltar do nosso corpo essas amarras, de liberar, sabe? Para que a gente possa viver tranquilamente. Se não for aqui, na outra, e na outra, e na outra, e na outra, seja lá como quando a gente não sabe, mas aprender a soltar. Isso é muito importante. Isso eu aprendi a duras penas. Não pense vocês que eu fui boazinha, não, porque eu não sou. Aliás, estou para ver alguém que seja bonzinho. Mas nós temos que fazer isso. Se nós formos à Bíblia, nós vamos ver tanta coisa que Jesus nos ensinou referente ao perdão. Ele perdoou Davi, apesar de tudo que Davi fez, que ele matou Urias por causa ficar com a esposa, mas ele, na Bíblia, tem todos os pecados de Davi. Para quê? Para nos servir de exemplo. Uma outra coisa que está na Bíblia sobre o perdão é daquele homem que era um empregado e o patrão perdoou a dívida dele de 10.000, eu não lembro o nome lá da moeda. E ele, na hora que saiu, não perdoou a dívida de um amigo de 10, não sei o que lá. Ele foi perdoado de uma dívida enorme e não conseguiu perdoar. Aí o que o patrão fez? Pediu para ir lá buscá-lo e falou, já que você não perdoou, eu também não te perdoo. Vou tirar tudo seu agora. E tem muitas outras passagens referente ao perdão. Aqui tem alguém que nunca pecou? Se tiver, pode levantar a mão que eu quero aplaudir. Porque eu já pequei inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E acredito que ainda não sou capaz de não pecar novamente. Faço o maior esforço, mas ainda tenho também as minhas limitações como ser humano. E outro exemplo do perdão é quando estavam querendo atirar a pedra naquela mulher que tinha adulterado. Esse é muito famoso. Aí Jesus virou e falou assim, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aí o que ele fez? Todo mundo, foi ligeirinho, né? Cada um para o seu canto. Ficou só ele e a mulher. Aí o que ele falou para ela? Ela não deu nenhum sermão dela. Não, eu vou te perdoar, mas você não faz isso, aquilo, você... Não. Ele chegou para ela e falou, vá e não peques mais. Só isso. E ela se converteu. E nós, eu te perdoo, tá? Mas você tem que entender que aí solta um rosário, né? A gente desfia o rosário, é uma beleza, né? E não é nada disso que a gente tem que fazer. Porque, sabe, quando você percebe que está perdoando, é a hora que o seu coração, quando você olha para aquela pessoa, e você não sente mais emoção nenhuma em relação ao que passou. Você não se deixa mais levar
por absolutamente nada do que a pessoa fez. E você olha para ela e diz assim, puxa, cara, eu te amo. Me dá um abraço, porque você é o cara. É nesse momento que a gente abre o coração e não deixa mais a emoção nos levar. Vocês sabem por que a gente conta até 10? Quando você fica nervoso, todo mundo fala assim, conta até 10, conta até 10, conta até 10. É porque, na hora que a gente está nervoso, a nossa adrenalina faz isso, ó, sobe. Aí você faz assim. 1, 2, 3, 4, vai até o 10. O que a adrenalina faz? Desce o elevador. Aí você relaxa. O que acontece? Nem sei mais mesmo que eu ia falar com você. E vai embora. Nem briga mais, não faz mais nada. Porque nós nos deixamos levar pelo calor da ira na hora. Nós não podemos fazer isso. Por isso que a gente conta até 10. Aí eu falo para mim, mestre, se não der até 10, vai até 100. Se não der até 100, vai até 1000. E assim você vai, minha filha, até baixar tudo que tiver que baixar. Porque é o calor do momento é que faz a gente tomar as atitudes que a gente toma e depois pode se arrepender. Tá? Então, antes de nós fazermos qualquer coisa com qualquer pessoa, seja até com a gente mesmo, vamos respirar, que nem a Luísa fala. Vamos respirar. Soltar o ar com bastante calma. Relaxar. Aí sim a gente toma as decisões. E aí depois nós não temos que perdoar nem a nós, nem a ninguém. Porque a gente até esquece, o que é que foi mesmo? Ah, deixa para lá. Né? Ó, gente, meu tempo foi assim, ó. Eu só gostaria de ler agora uma oração, ela é maravilhosa, fala sobre a reconciliação. Eu sei ela de cor, mas eu vou lê-la. E eu gostaria que, se vocês pudessem fechar os olhos e pensar bem nessas palavras. Tá? Chama-se Revelação Divina da Grande Harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra,
não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro deste sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso, não me incorporo em médiuns. Não pense que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Muito obrigada. Pode. Se eu não souber, eu mando você ler a Bíblia. Pois não. Bom, primeiro, parabéns pela palestra. Muito obrigada. Não foi eu que faço? Então, é ele. Mas tem até um tema que eu quero também falar na próxima palestra, sobre perdão, anatomia do perdão. E eu queria saber se nas suas leituras, nos seus estudos, você identificou algum tipo de conselho para perdoar traições. Traições? É pesado, eu sei. Né? Não, não é pesado, não, é levinho. É levinho. Eu vou te falar sobre o que eu leio. Se nós somos traídos agora, isso é reflexo não só dessa vida. Nós não podemos esquecer que nós somos um espírito e como espírito nós já tivemos muitas vidas. E nós não passamos nesta vida nada que não seja que nós já não fizemos. Então, se você foi traído, se você traiu alguém, significa que você já viveu essa situação numa outra ocasião, num outro momento, num outro lugar. Então, a única coisa que lhe cabe fazer é perdoar. Porque eu sempre penso assim, outro dia eu perdi R$500. Sabe o que eu pensei? Eu aplaudi e fiz assim, oba! Paguei mais uma dívida. Entendeu? Porque talvez eu tenha tirado esses R$500, sabe Deus de quem, alguém, em algum outro lugar. O que nós nos esquecemos é que nós não somos esse corpo somente agora. Porque nós tivemos outras vidas. E nós vivemos experiências que nós já tivemos em outros lugares, com outras pessoas. E já talvez, sabe por que Deus nos dá o benefício do esquecimento? Para nós não sofrermos e sabermos que pessoas nós fomos e que fizemos com outras pessoas lá atrás. Talvez nós tivéssemos feito muito pior e hoje Deus amenizou a situação. Tá? Muito obrigada. Mais alguém? Muito obrigada.